Então, vou começar daqui. Eu não vi ver. É bom. Então, vou só reler agora, antes de ler o Hebreus 10, desde continuar, o que a gente tinha lido no último culto, em 2 Coríntios 10, capítulo 10, 5, versículos 18 a 20. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de quem? De Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Vocês lembram que a gente tinha enfatizado isso, né? Ele nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Então, não vem de uma predestinação de Deus que escolheu. Deus nos deu essa missão, a todos nós. Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermediário. E falamos em nome de Cristo quando dizemos reconciliam-se com Deus. Então, isso é muito importante, porque ele fala, na verdade, que é através da gente. A gente tem uma missão, a gente não está aqui à toa. Então, porque Deus não precisaria da gente. Se ele não nos usasse, né, para ir em missão, para levar as boas novas. Ele sempre fala em todo o Novo Testamento: leva as boas novas a todo mundo, impõe as mãos, vocês farão coisas maiores que eu fiz, em grandeza de território, né, não em grandeza de ressurreição, assim. Mas quer dizer que a gente fará as mesmas coisas que ele. Então, essa aqui é nossa missão, né? E agora, para continuar, então, nesse resgate do sacrifício de Cristo, vamos ler em Hebreus 10, capítulo 1, que tem aqui não, acho que eu li no 5 ou no Hebreus 9? Estava certo, que eu li antes. No 5. Porque eu queria também ler antes, agora, em Hebreus 9, pois, 9, versículo 15, 14. No meio eu vou começar pelo 14. Imagine, antes de ler o Deus, só 2 versículos também. Imagine como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas, para que adoremos a Deus vivo. O que é purificar a consciência das obras mortas? É todos esses negócios de fazer sacrifícios, né? Como vocês lembram, na Páscoa a gente falou muito, em relação à Páscoa, dos sacrifícios que não adianta, lavar de escada, rastejar no joelho. Cristo, ele foi o sacrifício. Ele é o sacrifício, o carneiro que se sacrificou, o último. Então, o resto são obras mortas. Eu vou reler. Imagine como o sangue de Cristo purifica nossa consciência das obras mortas. Quer dizer, a gente tem a consciência agora, que não adianta. O que é purificar a consciência? É tirar da nossa cabeça essas tradições, essas coisas que é tudo obra morta, para que adoremos o Deus vivo. Pois, pelo poder do Espírito eterno, que é o Espírito que ele nos dá, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Então não há nada que a gente poderia fazer que seja melhor, ou que seja alguma coisa para completar esse sacrifício perfeito de Cristo, porque ele é perfeito. Então não adianta, a gente ou crê, faz, vive, segundo os compromissos que a gente tem com Cristo, é a palavra, que nenhuma obra vai ser viva. Eu posso falar, não, porque eu vou lá, vou festejar aqui, vou no carnaval, vou fazer isso, e depois eu vou rastejar 10 quilômetros nos joelhos. Isso não existe. É uma obra morta, não serve para nada. Né? Porque ele fez o sacrifício perfeito. Então, ou é ou não é. Ou eu sou cristão ou não sou. Mas não me rastejar alguma coisa, paga promessa, sei lá o que fazem. Isso não adianta, são obras mortas. Por isso, ele é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometido. Porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados. Ele que morreu, não somos nós que temos que fazer alguma coisa. A gente não pode completar a morte de Cristo, o sangue de Cristo. Que havia, dos castigos dos pecados que haviam cometido sob a primeira aliança. Porque a gente todos vem da primeira aliança. O que é a primeira aliança? Era a aliança com Adão, que ele fez, a que foi quebrada, não é? Então, a gente ainda vem dessa aliança, se a gente não entra na segunda. Se a gente não, por nossa escolha,
entre nessa... O que ele fala aqui? Para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida. Quem são todos que foram chamados? São aqueles que justamente li agora, antes no 2 Coríntios 5, que são os que vão fazer... Agora já esqueci como estava escrito, que... Para retomar, retome lá, fazendo favor, Miriam. Como estava escrito, que a gente... que o Senhor fez tudo. Nós não podemos fazer absolutamente nada. Então, pode ler. A voz bem alta. Tudo isso vem de Deus. 2 Coríntios 5, Sim, pode ler. 18. Sim, pode ler. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Então, tudo vem de Deus e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Então, é nossa escolha, nossa missão. Não é Ele que vai fazer pão, a gente está reconciliado com Ele. Então, a gente tem que fazer a escolha, os outros também têm que escolher uma vez que eles ouçam a palavra. Não é porque a fé vem do ouvir e do ler é do ouvir. Então, a gente tem que levar a palavra, que é essa, os outros estão ouvindo, creiam ou não creiam. Acabou. É assim que funcionam as coisas. Agora vamos passar para o 10, então. O sacrifício definitivo de Cristo. A lei constitui apenas uma sombra. É tudo que eu falei antes, né, que acontecia debaixo da antiga aliança, antes que a gente comece aqui. A lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Eu imagino os judeus que continuam nessa sombra, sabendo que o Messias já veio. Outras religiões, eles não têm coisas boas, é só um vislumbre. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Esses sacrifícios que foram feitos durante 3.000 anos não purificaram ninguém, não deram a vida eterna a ninguém. É por isso que Jesus ele teve ainda que buscar no Sheol os salvos, porque eram salvos temporariamente pelo sangue dos animais. Para a gente entender como funciona toda a salvação, desde o início de Adão até hoje, a gente tem essa noção? Não, Adão estava salvo. Depois ele pecou. Aí todo mundo ficou no pecado e tentou se redimir com Deus através de sacrifício. Mas tudo isso era temporário. E não redimia ninguém completamente. Até Jesus Cristo fazer. Repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Se tivesse esse poder, já não precisariam existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas. E a consciência dos seus pecados teria desaparecido. Então não estaria. Se uma vez que você sacrificou um animal, se ele te purificasse, você não precisava mais sacrificar, porque senão teria mais consciência do. Não falei, não, eu sou pecador. Não, você já matou o animal. Né? Então, como hoje, a gente não precisa mais fazer nada. A gente não pode sacrificar Jesus 2 vezes. Então, uma vez que a gente se converte hoje, uma vez que a gente sabe que Jesus morreu, que o sangue dele foi derramado, pronto, já era. A gente tem a consciência que a gente está... Não é mais debaixo de Satanás e do pecado. A gente continua pecador, mas a gente não peca por querer. Porque quem peca por querer, aí não tem jeito, né? Não tem mais jeito uma vez. Porque ele fala que a gente tem... se tivesse esse poder, já não precisaria existir mais o sacrifício, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas, como a gente agora é. E a consciência dos seus pecados teria desaparecido, como a gente. A gente sabe que nossos pecados ficaram por trás, posso olhar por trás, não vejo nada. Porque não foi esquecido na minha mente e na mente de Cristo. Foi lavado. Uma vez que foi lavado, não existe mais. Tem uma mancha, como você vai fazer reaparecer a mancha? O diabo pode vir. Não. Uma vez que foi lavado. Não, a mancha está ali. Não está mais. Ela foi lavada. Não é que uma coisa, não, estou pensando que ela não está mais. Entendeu? Estou me iludindo. Não, ele só esqueceu, mas ele vai lembrar do teu pecado. Não, ele não vai poder lembrar, porque o sangue derramou e lavou, está escrito. Então foi lavado, eu sou puro. A partir do momento que eu confessei meus pecados,
Eu sou purificado, santificado por Jesus. O diabo pode vir. Não, você fez isso na tua vida. Você fez? Não, você foi, não, na onde? Essa aqui era outra vida, sou nova criatura. Não tem mais nada que tudo isso. Você não pode me lembrar isso não, porque não existe, não foi lavado. Não estou vendo, você está vendo alguma coisa? Na minha vida, não tem, não. Acabou. Entendeu? Em vez disso, esses sacrifícios os lembravam dos seus pecados todos os anos. Então eles tinham que sacrificar de novo, de novo, de novo. Nunca eram purificados. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo, me deste um corpo para oferecer, falando de Jesus para Deus. Não te agradaste de holocaustos, nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou, para fazer a tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Isso aqui está em Salmos 40, versículos 6 a 10. Vocês querem ler? É escrito exatamente isso. Vamos continuar. Primeiro, Cristo diz: não quiseste sacrifícios, nem ofertas, nem holocaustos, nem outras ofertas, nem te agradaste delas, embora sejam exigidas na lei. É verdade. A lei exigia essas ofertas, mas porque era temporária, era para dar a consciência que eles iriam receber essas promessas, fazendo todas essas coisas de tradição, né? Exigidas. Todos esses rituais, quer dizer. Então, acrescentou: aqui estou, para fazer a tua vontade. Ele cancela a primeira aliança. Cancela, a fim de estabelecer a segunda. Pois a vontade que a gente vive hoje. Pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. É isso que a gente tem que ter a consciência. A gente foi santificado, lavado. Não é uma coisa, eu tenho que recomeçar a fazer a Páscoa, eu tenho que recomeçar, eu tenho que... De novo, eu tenho que confessar meus pecados. Não, tem gente que confessa toda hora novos pecados, assim. Não, porque agora me lembrei de uma coisa que eu fiz há 30 anos, é que eu não falei. Não, você foi ser nova criatura, já era. Entendeu? Então, a gente não precisa lembrar. Não tem coisa de herança. Uma vez que a gente é nova criatura, a gente não vai herdar de novo as coisas antigas. Isso aqui acabou. Mesmo se na hora esqueceu coisa, já foi perdoado. Entendeu? O sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados, a oferecer repetidamente os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. É o que a gente vê em muitas religiões hoje, né? Nessas religiões de candomblé, sei lá o que, onde tem sacrifício de animais, tem sempre refazer. Até no catolicismo tem uns rituais que são sempre, eles recomendam. Até os protestantes têm umas coisas assim, né? A liturgia protestante, como me lembro, ela, pelo menos na época, ela era igual, ela era já prevista. A Páscoa você falar isso, no Natal você falar isso, é sempre a mesma coisa, parece uma repetição de... Você pode ver, por favor? Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Não pede validade, somente se eu começar a voltar para o mundo. Aí é complicado. Então, sentam-se no lugar de honra à direita de Deus, e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo de seus pés. É lá que eles vão estar. A gente tinha lido isso também em Coríntios, né? É lá que vai acontecer isso. O Satanás vai ser esmagado. Porque, mediante essa única oferta que é o sacrifício de Jesus, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Nós somos perfeitos para sempre, porque fomos santificados pelo sacrifício dele. Pronto. Então, que ninguém vem falar, não nem te julgar. Parece que também o Paulo ele fala que ninguém te julga, porque nós não julgamos ninguém. Ou até nós poderíamos, mas não julgamos. Entendeu? Porque nós fomos santificados. E o Espírito Santo também testemunha que isso é verdade, pois diz: esta é a nova aliança que eu farei com o meu povo. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em seu coração,
e as escreverei em sua mente. E isso já estava anunciado, ele fala, porque depois daqueles dias, porque estava anunciado em Jeremias, esse aí, né? Jeremias, onde está escrito isso? Em Jeremias 31, versículo 33 e 34. Capítulo 31, 33 e 34. E acrescenta: eu nunca mais me lembrarei dos seus pecados e seus atos de desobediência, porque ele lavou com o sangue. Então não tem como alguém, o capeta vir, não, peraí, você não foi perdoado, não, porque vê, você não está com isso na cabeça, não, tem que recusar, porque é mentiroso. Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifício. Não sou eu que disse isso, não, é a palavra. Onde os pecados foram perdoados, não há mais necessidade de oferecer sacrifício. Então vamos parar com esses rituais que são pagãos, porque é paganismo quando a gente não aceita o sacrifício de Cristo, que a gente pensa que a gente é bom demais, que eu posso alcançar alguma coisa através das minhas forças. Está tudo certo? Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. O lugar santíssimo é esse lugar onde eles iam onde o sumo sacerdote podia ir naquela época só uma vez por ano. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Quando se rasgou o véu, a cortina entre o lugar santo do templo e o lugar santíssimo, onde tinha a arca da aliança, onde tinha Deus, que era a representação. Deus estava na arca de aliança, vigiado pelos querubins, hein? Então, agora a gente tem acesso diretamente a Deus, né? Porque lá você morria se você ia nesse lugar. Por sua morte, Jesus abriu o caminho novo, e um novo caminho para a gente, é para todos do Antigo Testamento, que foram salvos. E vivo através da cortina que nos leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote, que é Jesus, que governa sobre a casa de Deus, entremos com um coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada, que a gente tinha consciência dos pecados, que sempre tinha que recomeçar o sacrifício, foi purificada. E nosso corpo lavado com água pura, que é o batismo. Né? Essa água pura é o batismo. Apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, apeguemos-nos firmemente. Isso aqui depende de nós. Não está escrito, Jesus disse, pega firmemente, você... Ele faz isso, mas é a gente que tem que seguir a palavra. Apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos. Não adianta falar, eu amo Deus, mas não demonstrar. Porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa, como ele fez por 3.000 anos na primeira aliança. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Como é maravilhoso isso, né? Isso é a reunião, que a gente estava falando também uns cultos atrás, como é necessário, né? Que a gente tem que se... Isso, é se motivar, se levantar um ao outro, hein? Em outros lugares está escrito que quando temos um amigo, eu sempre tenho um amigo para nos levantar, né? Que a gente precisa. Sozinho é difícil. Quando a gente está em dois, a gente se aquece nas noites frias, né? A gente... E não no amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Aí acho que em algumas traduções está escrito que não deixemos de congregar ou de ir nas assembleias, não é? Tem alguém que tem esse de... Não? E não deixemos de nos reunir? Está escrito assim, não deixemos de reunir-nos como igreja. Sim. Segundo o costume de alguns. Sim, mas isso está certo. Porque tem uma tradução, porque realmente a gente se reúne como igreja de Cristo. E não como sendo... A gente não se reúne porque Deus está aqui, mas porque a gente é a igreja de Deus. A gente é o corpo de Cristo. Eu tenho uma tradução que fala que tem uns que deixam as suas congregações. Mas essa aqui não tem nada a ver com congregação, tem a ver com a igreja, com a reunião dos irmãos, com a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Então, a gente não está escrito, tem uns também que falam que tem que ir no templo, nos templos.
esse tipo de coisa. Então, a gente pode se reunir lá, debaixo de uma árvore ou não, em qualquer lugar, mas o importante é a reunião da igreja. A igreja nunca é um templo. É isso que a gente tem que saber. Mas é hiper importante essa reunião. Por quê? 26? Quer dizer, não me perca, sendo obrigado. Se continuarmos a pecar, aí que está complicado. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Isso aqui é terrível, né? Eu não tenho que achar. Tem muita gente que acha que Jesus, Deus, é água com açúcar. Não, ele perdoa tudo, ele é só amor. O que está escrito aqui? Só vai ficar a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso. Para quem conheceu e voltou para o mundo. Não é pouca coisa, não, né? Eu estou falando, a gente pode até se desviar, mas tem coisas que não são permitidas. A gente pode até se esfriar, quer dizer. Se esfriar, fazer coisas assim. Mais ou menos, mas tem gente que vão ser salvo por um triz. Então a gente não sabe onde está esse triz. Né? Porque o que a gente sabe é que se a gente não fica na presença do Senhor, a gente tem toda a probabilidade para ter um susto quando a gente vai passar dessa vida para outra. Eu não quero ter esse susto, não. Que consumirá os inimigos. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhos. Já era morto naquela época, sem esperar julgamento, quer dizer, de Deus. Imagine quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança, que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Pois conhecemos aquele que diz: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o que mereço. Quando ele fala dessa vingança, ele não fala da nossa vingança em relação a outras pessoas que judiaram da gente. Ele fala da vingança dele, que não para as pessoas que não aceitaram, rejeitaram. Sim. Entendeu? Imagine quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus. Tem gente que... Eu ouvi uma vez um testemunho, não sei se era de alguém de vocês, que fala, não, hoje eu conheci uma pessoa que estava seguindo tudo, acho que foi você, Wagner, em relação ao teu pai, não teu pai mesmo diretamente, mas em relação a uma pessoa que tinha falado com teu pai, ou não, talvez não, e falou assim, não, eu estava seguindo o Senhor, mas hoje eu estou em outra religião. Foi um amigo meu. Foi um amigo teu? Ele era cristão e agora ele é... Mas é bom você seguir o Senhor, mas para mim eu não quero. Esse aqui é... Não, ele falou que ia se decepcionar. Ele falou que agora ele era cristão, mas agora ele estava no judaísmo. Então, ele está voltando para as obras mortas. Entendeu? Depois de ter conhecido o sacrifício de Cristo, que ele fez para salvar todos os judeus. Então, isso é bem... esses versículos são diretamente para ele. Né? A vingança cabe a mim, eu lhes darei o que merece. E também o Senhor julgará o seu povo. O Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos de Deus vivo. Isso não está escrito no Antigo Testamento, hein? Está no Novo, em Hebreus, que fala da fé, que fala da esperança. Mas está aqui que está escrito, que coisa terrível é cair nas mãos de Deus vivo. Então, que a gente não imagine que Deus, que Jesus é coisa de água doce, um mar de rosa. Ou a gente cego, ou se é sim, ou se não é não, ou se não, vai ser uma coisa terrível. Isso aqui não é ameaça, mas é um fato, entendeu? É fato, a gente não pode, mas não, tem tanta gente que fala, depois lá, quando eu chego lá, eu me vir com ele, eu vejo isso aqui, teve essa coisa um tempo atrás, alguém... A hora é agora, como você fala, exatamente, como você orou antes do culto, falou, a hora é agora, porque a gente não sabe quando a gente vai para casa, né? A gente estava falando desses planos de velório, mas que não precisa fazer quando a gente é novo, mas a gente não sabe quando, às vezes a idade tem nada a ver. Lembrem-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, e de como permaneceram firmes, apesar de muita luta e sofrimento. É verdade, a gente às vezes
fica firme 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Tem quantos gente, depois de 5 anos, 10 anos, que começa a se desviar, a largar, a esfriar, não é? Então ele fala, lembre-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, e de como permaneceram firmes, apesar de muita luta. Não tinha luta, não tinha sofrimento, tinha. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos, espancamentos e outras ajudaram os que passavam, pelas mesmas coisas. Quantas pessoas vocês ajudaram, né, que passaram por coisa difícil? Sofreram como os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo que possuíam. É claro que lá ele fala dos discípulos, dos cristãos daquela época. Sabiam que lhes esperavam coisas melhores que durarão para sempre. E de todos aqueles no Antigo Testamento, que sofreram também, e foram judiados, mas é que não tinham a certeza da salvação, mas que sabiam que lhes esperavam coisas melhores, através das promessas. Portanto, não abram mão da sua firme confiança, da sua fé, hein? Lembrem-se da grande recompensa dos galardões que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele lhes prometeu. Primeiramente, a vida eterna, lógico. Depois, tudo que eu falei, que a gente iria fazer sobre essa coisa de galardão, que a gente vai levar realmente para o céu. Tudo que a gente fez como boas obras, né? Mas não como obras. Na verdade, não é boas obras, é como obediência, né? Quando a gente realmente segue a palavra, divulga as boas novas, isso são coisas que são boas para Deus, são obras boas. É levar a palavra para as pessoas, obedecer, ser exemplo, modelo, obedecendo a palavra, falando, nossa, isso não vou fazer, porque eu sou cristão. Eu não quero fazer, porque eu não quero perder meu galardão. É simples, hein? Isso são obras boas, não é fazer obras. Porque eu estou ajudando, claro, o pobre, mas isso não salva ajudar um pobre. É lógico que a gente vai ajudar. Em primeiro lugar, os irmãos. Hein? Mas isso não salva. São obras mortas. Agora, o que salva é ter a palavra no coração, é levar a palavra, é a justiça. Como quando ele falava, eu tenho a convicção de que eu faço a coisa certa. Não é que ele faz que a gente faz a obra certa. Fazer a obra certa é levar a palavra. A gente falou isso também no penúltimo culto. O que era, hein? Quando ele fala, eu espero que vocês não duvidem de nós, da gente. A gente fala a verdade, que vocês não duvidem. Não é que eles falariam mentiras, é que eles sempre pregam a palavra. É isso. Então, não duvido que a gente está pregando o evangelho tal que ele está, e não um falso evangelho. Portanto, não abram mão da sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Essa que eu já li, hein? Vocês precisam perseverar até o fim, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que ele lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está por vir. Não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Ele se afastar, porém, não me agradarei dele. É que eu estou rabiscando muito na Bíblia, eu não vejo mais as vírgulas. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Então, isso aqui é também, de novo, claro, hein? Não podemos se afastar. Mas não somos como aquele que se afastam para a sua própria destruição. Somos como pessoas somos como pessoas de fé cuja alma é preservada. Pronto. A gente não é dessas pessoas que se afastam. A gente não quer se afastar. E não podemos nos afastar. Porque nós temos a nossa fé que nos guarda e resguarda em Cristo, que veio para nos comprar. E que nos lavou de toda a nossa vida antiga, que a gente está na maior felicidade. Eu estou na maior confiança e felicidade. Apesar de tudo que a gente pode passar, sim. Mas, sinceramente, eu não vejo nada de ruim. Às vezes a gente sofre um pouco. Mas não é ruim. Eu não vejo a coisa como ruim. Tem gente que deve estar pensando, bicho, foi castigado, sei lá o quê, eu tenho castigo. Não, não está acontecendo. Mas eu não vejo essa coisa. Porque na verdade, quando a gente ora, acontece. Você orou para mim agora mesmo, não foi? Antes do culto. Mas eu não estou muito bem, eu estou me sentindo muito melhor.
Mas é verdade, eu estou realmente muito melhor. Minha irmã orou para mim também. O que eu estava pedindo é poder pregar nesse culto. E deu certo, né? Não é? Entendeu? Porque eu estava muito ruim hoje de manhã, mas muito mesmo. Né? O dia sabe também. Então, a gente era praticamente para ir lá no pronto-socorro, sei lá o quê. Então, a gente vê o agir de Deus. Realmente, a gente vê ele, eu vejo ele sempre, certamente vocês também. Então, isso são testemunhas maravilhosos, porque é a prática, é a verdade, é a justiça, não é uma coisa, não, mas é pela fé. Não, é uma coisa, é mais que a fé. A fé é a prova, ela é a esperança das coisas que não existem, que vão passar a existir. Então, quando a gente ora com fé, como você orou, como todos que oraram para mim oraram, então a gente vê agora o resultado da fé, não é? A gente vê que Deus é vivo mesmo, como a gente leu. Porque se eu estou assim falando numa boa, sabendo que eu tinha um problema agora mesmo, ou pouco tempo antes, de Deus, né? não é? Sente essa semana, né, mano? Sente como meio enjoadinho. E eu fui trabalhar, ele estava ansioso para me chegar para me orar por ele. Então, você vê? Porque isso, por exemplo, se eu falasse agora, tem coisas que a gente fala, quando Jesus fala, não a salvação quando a gente atribua a obra do Espírito Santo ao capeta. Né? Por exemplo, a gente fala, não, isso aqui não é de Deus, não. Então é que é do mundo, então. Isso não é de Deus, porque o resto é do capeta. Então, se eu falasse agora, por exemplo, eu acho que não foi oração, não. Eu acho que eu melhorei. Entendeu? Tem nada a ver. Aí seria terrível. Porque aí eu atribuiria a obra de Deus, do Espírito Santo, porque vocês oraram, impuseram as mãos até o Bagimar. Então, como que eu poderia depois negar se eu conheço a palavra? Entendeu? Então, isso seria atribuir a obra de Deus e do Espírito Santo a Satanás. Tu fala, não, isso aqui é só obra, é nada. Não foi de Deus, não. Quando teve toda a participação dos irmãos e a imposição dos mãos em nome de Jesus. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala as coisas, né? E não rejeitar depois, mas ao contrário, testemunhar. Não, realmente, a gente orou, agora eu vejo o resultado, porque é real, entendeu? É maravilhoso, vamos orar. Então, Senhor, muito obrigado pela essa palavra, pela fé que o Senhor nos concede, porque realmente quando a gente está com fé, não que seja um dom, mas o Senhor nos ajuda, nos demonstra por obras, Senhor, por sinais, como o Senhor falou nos teus evangelhos, o Senhor faria sinais e maravilhas quando a gente iria anunciar as boas novas do Senhor. É isso que acontece diariamente nas nossas vidas. A gente vê os sinais da tua grandeza, da tua graça. É tudo pela tua glória. A gente não quer glorificar ninguém, nem nada que não seja a ti, Senhor. Que não seja ao Senhor. Porque quando a gente pede em nome de Jesus e que a coisa acontece, ela não pode ter acontecido por outro nome. Então a gente tem essa convicção, Senhor, essa justiça, essa coisa verdadeira, que a gente não vai atribuir nunca a tua glória para outro, nem a gente, Senhor. Porque a gente é nada, nem ninguém. Então, o Senhor, que é o Deus maravilhoso, que é o Todo-Poderoso, o Senhor que nos deu uma vida nova através da tua ressurreição, do teu sacrifício depois da tua ressurreição, o Senhor que venceu todas as ciladas, todas as flechadas, todas as armadilhas da morte, Senhor, que é a morte, essa morte que é a morte, não a passagem entre a terra, a nossa vida terrena, é o céu, mas a morte real, Senhor, que foi vencido por ti, porque a gente morria debaixo da culpa dos nossos pecados. E hoje, Senhor, se encarregou de toda a nossa culpa. O Senhor pagou, esqueceu-se de nossos pecados, porque os lavou, então não tem como mais os lembrar, porque a gente foi lavado pelo teu sangue, Senhor. Então, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus vivo na vida de cada um de nós. O Senhor se manifesta, o Senhor é o nosso Deus, o nosso único Deus, nossa única esperança, nosso único Salvador, Senhor. É Senhor, em cima de tudo, nosso único Senhor. Eu coloco entre as tuas mãos todos os meus irmãos, Senhor, essa semana que começa hoje e agora, o Senhor possa abençoar, livrar, Senhor, todos os meus irmãos
as crianças também de tudo mal, Senhor, de toda coisa ruim deste mundo, Senhor. O Senhor coloca um escudo em volta de cada um de nós, Senhor, para nos proteger de todas essas ciladas deste mundo, Senhor, porque este mundo não te pertence, mas pertence ao capeta, mas nós somos a luz, o sal desse mundo. Nós somos aqueles que o Senhor usa, como o Senhor falou na tua palavra, o Senhor usa para levar essas boas novas, para levar essa esperança para todos os nossos próximos, para que eles também possam ser salvos. Oh, glória a ti toda a glória. Obrigado, Senhor. Amém.